primeira providência é acreditar no trabalho que a equipe técnica está fazendo. A Defesa Civil tem mandado alertas constantes toda vez que a equipe técnica de meteorologista analisa uma situação que há um risco de chuvas, alagamentos, ela envia para a população toda simultaneamente. E muitas vezes as pessoas ignoram esse alerta. Então, primeira coisa é acreditar no que elas estão vendo. Não adianta o trabalho de prevenção ser feito, alertas serem emitidos, se as pessoas não acreditam que vão acontecer com ela. Ah, Superado esse ponto, a gente pede que as pessoas não se coloquem em situação de risco. Então, tem previsão de chuva para hoje. Eu vou permanecer num local seguro, eu vou permanecer em um local mais elevado, eu não vou atravessar uma região alagada, uma rua que já tem água em certo nível. A gente viu há pouco tempo ali algumas imagens de uma pessoa sendo arrastada com uma lâmina d'água de 20 centímetros. 15 centímetros são suficientes para arrastar uma pessoa. 30 centímetros suficiente para arrastar um carro. A água no meio da roda ali do carro é o suficiente para levá-lo. Então, as imagens elas chocam, mas as pessoas elas precisam acreditar que pode acontecer com elas. Então, não atravesse regiões alagadas. Se eu estou dentro do meu veículo, eu estou vendo que a água está subindo rápido, saio imediatamente, abandono o veículo. Eu sei que a gente tem um apego material muito grande, mas a gente pede que as pessoas tenham a consciência de que a vida sobrepõe o material e a gente não quer que aconteça com ninguém. Por isso, ó, não atravesse regiões alagadas, sai de dentro do veículo. Se a água já está subindo, eu não consegui sair, estou com medo de ser arrastado, vou para o teto do veículo, vou para cima, vou para uma área seca, vou para uma área segura. Chame o corpo de bombeiros. Quem estiver vendo alguma situação de urgência, de emergência, ligue para o telefone 193, para o corpo de bombeiros, passe a localização e passe o que estiver vendo para as equipes já irem com os equipamentos certos, mandar o recurso certo para aquele local. Imagens assustadoras das pessoas enfrentando, né, os alagamentos, fazendo, portanto, o contrário do que você vem alertando, né? E acho que isso é sempre muito importante de reforçar. Acontece, a água sobe muito rápido. Se infelizmente quem está nos acompanhando já teve a oportunidade de viver essa situação horrorosa, sabe do que a gente está falando aqui. Não, a água sobe muito rápido. Na cidade de São Paulo tem grandes problemas de poluição, dos bueiros entupidos. Então, assim, a água não dá vazão, né? E o que a gente vê, Carol, é que tá chovendo direto, quase direto, por diversos dias. Então, o solo já fica alagado, né? Encharcado. Essa água não tem vazão. Então, a água pode subir ainda mais rápido nos alagamentos. Carol, além dos alagamentos, quais são os outros perigos que as pessoas precisam ficar bastante atentas a partir desses alertas da Defesa Civil, no celular, de chuvas fortes se aproximando? O que elas precisam ficar bastante atentas, além dos alagamentos? Eu perdi a Carol? Daqui a pouquinho, então, a gente vai ter de volta o sinal da Carol Burunzizian, que é capitã do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, vem fazendo todas essas operações, chefiando essas operações de assegurar as vidas dos paulistanos, dos paulistas principalmente, porque a gente está falando especificamente aí dos casos de São Paulo, mas também as operações para conseguir achar os desaparecidos. A gente falou bastante sobre esse casal que sumiu lá na sexta-feira passada, quando uma chuva, um alagamento os atingiu no Campo Limpo, na zona sul da cidade de São Paulo. O corpo do homem foi encontrado no Rio Pinheiros, distante de onde o carro foi arrastado no sábado. E a Dona Maria, de 67 anos, se eu não me engano, os dois tinham idades parecidas, foi encontrado, o corpo dela foi encontrado ontem, nessa segunda-feira. É uma família que vive uma tragédia, começa 2026, destroçada por causa de mais um alagamento lá em São Paulo. Carol, você voltou aqui, eu tinha te perguntado sobre, para além dos alagamentos, o que as pessoas precisam ficar bastante atentas com essas fortes chuvas. Outras ocorrências muito comuns nessa época são as árvores que caem. Então, a gente pede para as pessoas não se abrigarem próximo a árvores.
Outro problema que nós temos aqui, algumas regiões com deslizamentos de terra. Então, o pessoal que mora, principalmente que mora em área de risco, fiquem muito atentos a qualquer sinal de deslizamento de terra. Isso é uma preocupação muito grande porque acontece de um segundo para outro. Então, o pessoal que mora em áreas que tem esse risco, percebam, fiquem alertas em relação às paredes cedendo, rachaduras abrindo, portas ou janelas que têm, de uma hora para outra, dificuldade de serem fechadas. Então, qualquer sinal desse tipo de risco, né, de qualquer sinal, qualquer alerta de deslizamento de terra, saia imediatamente, né? Se a sua casa alaga, regiões que as casas enchem, a gente pede para as pessoas peguem os documentos mais importantes, coloca dentro de um saco plástico, pegue seus pets, filhos, obviamente, né, criança, idosos, saiam de casa. Não espere a água subir, não espere o deslizamento de terra acontecer para tomar uma atitude. A prevenção salva vidas e as pessoas precisam acreditar nisso. Carol, em relação a São Paulo ainda, a gente leu agora uma previsão geralzão para o Brasil todo, e em São Paulo as chuvas vão continuar. Queria te perguntar então especificamente desse trabalho que o Corpo de Bombeiros vem fazendo aí desde dezembro, como vem seguindo as operações. Infelizmente teve aí, né, a informação de que o casal ali morreu, eles foram arrastados, né, o carro deles foi arrastado ali no Campo Limpo. Infelizmente é uma situação muito comum aí nesses alagamentos. Como que tem sido essas operações do Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros mantém as equipes em alerta em dias como hoje, né? Existe um centro de gestão de crise que as equipes do Corpo de Bombeiros se reúnem com outros órgãos, outras agências lá no Palácio do Governo, justamente para monitorar os riscos, monitorar as áreas que mais são atingidas, monitorar as ocorrências que entram, justamente para minimizar os danos. Então, as imagens de sexta-feira, né, dos carros sendo arrastados, elas impressionam muito. Então, a gente usa de alerta para que as pessoas não permaneçam dentro do veículo, para elas não enfrentarem, para elas não esperarem, né, acontecer a tragédia. Em conversa com o filho da vítima, ele estava conversando com os pais antes, né, do casal, conversando antes, e eles falando que, olha, a água está subindo, a água está na canela. E o filho falava, sai daí imediatamente. E eles acabaram permanecendo, né? Esse casal acabou permanecendo dentro do veículo e, infelizmente, aconteceu uma tragédia que assola a família inteira, né? As cenas impressionam. O corpo dele foi encontrado no sábado, o corpo dela foi encontrado ontem, no mesmo rio, depois do carro submergir, né? Então, e a gente viu o carro submergindo. Isso que é mais chocante, porque a gente viu o momento que estava acontecendo. E a outra orientação é não tentar as outras pessoas que estão verificando, vendo uma situação como essa, tomar muito cuidado em tentar ajudar, né? Porque numa dessa a gente vai na boa vontade de ajudar, sem equipamento, sem preparo, somente com boa vontade. Pode acontecer, e não é raro acontecer, das pessoas que estão ali tentando ajudar serem dragadas também pelas águas. Então, é uma situação muito perigosa. Volto a dizer, né? Liguem para o Corpo de Bombeiros, telefone 193, que as equipes chegarão certamente. Perfeito. A gente vê uma imagem de um ônibus, Carol, se a pessoa tiver em um ônibus, por exemplo, o melhor é que ela também consiga sair, né? Obviamente, quando a água começar ainda a subir, tentar sair desse veículo, de qualquer veículo, né? Sem dúvida, a orientação é que elas não permaneçam no interior de nenhum veículo, né? Tire sua moto dali, saia com o carro, e se não conseguir sair do carro, deixe o automóvel. Se não conseguir sair mais do veículo, se a água já está para cima, tente ir para o teto do veículo, né? Sair pelas janelas, porque se a água de fato subir a ponto de cobrir o ônibus, as pessoas não terão por onde sair. Por isso que a gente sempre precisa estar um passo à frente do que pode acontecer. A gente precisa ter essa ideia de que, se subir, o que eu vou fazer? Como eu vou conseguir sair daqui? Então, a gente age em um momento antes para não ser pego desprevenido, para não sofrer nenhum tipo de consequência de uma água elevando o nível rapidamente, ou de uma força da água arrastando o carro ou pessoas.
A gente ouviu a Carol Burunzizian, que é capitã do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Capitã, muito obrigada, foi ótimo escutar aqui os seus esclarecimentos, as suas dicas. A gente espera que as pessoas tenham aí entendido e consigam seguir e, claro, também que não passem por essas situações. Obrigada, viu? A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Até logo, obrigada. Valeu. E é isso, como a gente falou, São Paulo vive essa situação, mas todos os anos vive essa situação. Infelizmente não é anormal, é claro que com o passar do tempo, aí, com as pioras climáticas, os temporais vão ficando cada vez mais fortes, mas as chuvas vão continuar. Não tem melhora no tempo em São Paulo, então tem que ficar muito atento. Essas imagens que a gente está vendo agora são exatamente daquele carro que foi arrastado e matou o casal, né? No Campo Limpo, lá na Zona Sul de São Paulo. Carol, que conversou com a gente agora, capitã do Corpo de Bombeiros, participou aí das buscas pelo casal. O corpo do homem foi encontrado no sábado, o carro sumiu na sexta. Esse é o carro deles, que foi arrastado pelas chuvas. E o corpo dela foi encontrado ontem. De acordo com o que a Carol conversou, a capitã do Corpo de Bombeiros conversou com a família, os filhos falavam no telefone com os pais e disseram para eles que os pais estavam dizendo: a água já está na canela, e eles falavam: abandona o carro, vai embora daí. Eles, infelizmente, se mantiveram no carro, o carro foi arrastado, sumiu e os corpos foram encontrados no Rio Pinheiros em momentos diferentes. Essa é a imagem do momento em que o carro desaparece. Depois que ele desaparece aí nessa imagem, ele só é encontrado muito tempo depois, embaixo das águas do Rio Pinheiros, e os corpos são encontrados fora, né, do carro.